Então, o motivo de eu ter feito esse convite a vocês é compartilhar um momento de emoção e um momento de realização e alegria. Quando eu andava descalça, debaixo dos pés de manga, lá no sítio Situação, eu sonhava com a queda da manga mais bonita. Porque era cada manga bonita e o pé de manga era enorme, então eu ficava lá embaixo, ai meu Deus, como eu queria que aquela manga caísse, porque eu queria a mais bonita, obviamente, né? E eu sonhava com a queda da manga mais bonita, eu sonhava com o dia em que as jabuticabas iriam ficar madurinhas. Eu sonhava com o dia da fogueira de São João. Ah, como era bom! Como era bom a fogueira de São João. Ai, gente, tem que me segurar, né? Eram sonhos mais fáceis de se concretizar. E sonhos muito mais difíceis eu também sonhava naquela época. Era o sonho de ter energia elétrica. Ai, gente, eu tenho que me segurar. Era o sonho de ter água encanada. Porque, apesar do rio perto das ladeiras, apesar do rio perto, as ladeiras elas não eram nada agradáveis para subir com os baldes de água carregando. O rio era perto, mas tinha duas ladeiras enormes para a gente carregar água. Né? Então quem é da família sabe quando a gente carregou o balde de água para abastecer os potes da minha casa. Então, com 7 anos de idade, eu aprendi a ler na escola da fazenda. E um universo se abriu para mim. E aí, além de sonhar com energia elétrica, com água encanada, eu sonhava com as muitas coisas que eu via nos livros. E sim, eu sonhava ver mundos diferentes. E talvez por isso eu aceitei deixar minha mãe e meu pai e ir morar com minha irmã em União. A Suzana, que está aqui presente. Com o avanço dos estudos e da idade, eu passei a sonhar em me tornar independente, a me formar, trabalhar, o que a maioria dos jovens sonha. Depois, eu sonhei com meu primeiro emprego. Sonhei passar num concurso e, com a graça de Deus, eu realizei esses sonhos. Mas todos exigiram esforços e exigiram renúncias. O sonho de hoje, eu não sei dizer quando surgiu, que dia surgiu, como surgiu. Eu só sei dizer que em algum momento da minha vida eu ousei pensar em realizar. Eu cheguei a verbalizar com poucas pessoas, mas uma vozinha dizia assim: para, isso não, imagina. Sabe aquela vozinha de autossabotagem que a gente tem? A gente sonha e lá no fundo tem uma vozinha que diz: oxe, espera aí, isso não, né? Bom, quando minha saudosa irmã Jo, quem está aqui não é da minha família é uma família grande, né? E a gente já teve algumas perdas no meio do caminho. A minha irmã Jo, que morreu de câncer de mama, ela era minha companheira, né? Nas caminhadas de estudo. Então, ela virou professora na escola da fazenda, aquela que eu estudei. E aí, eu pegava os pedaços de giz e fazia da porta do quarto um quadro. E eu dava aula para alunos imaginários. Aí, ai gente, eu sabia que eu ia chorar muito nessa live. Bom, eu dava aula para alunos imaginários. Aí, eu já tinha escolhido a minha profissão. Mas, se ao professor hoje falta valorização, você imagine há alguns anos atrás. Então,
Quando eu fiz vestibular, eu nem cogitava fazer vestibular para ser professora, por conta do preconceito que existia. Então eu acabei fazendo vestibular para um monte de coisas e eu não passei. Quando eu decidi fazer pedagogia, os traçados de Deus estavam marcados. E aí eu me encontrei. Eu virei professora. E um universo de coisas aconteceram em minha vida. Sendo professora, eu descobri imensos dons na arte de ser professora. Porque eu tenho várias professoras aqui e a gente sabe que quem é professor faz um pouco de tudo. Então, como professora, primeiro eu virei palhaça. E não foi por causa do salário, não foi palhaça por conta do salário e da desvalorização. Eu virei palhaça de verdade. A primeira vez que eu me fantasiei de alguma coisa foi de palhaça na escola. E dessa fantasia ainda trabalhei até em festas como palhaça. Depois eu fui Papai Noel, eu fui o Chaves, eu sou puxadora de quadrilha. Eu já me vesti de Frozen, eu já fui mímica, eu faço teatro de fantoche, eu faço peças de teatro na escola, eu apresento as festas na escola, eu organizo os eventos e tudo isso na minha profissão. E uma das coisas que eu mais gosto e que eu descobri que eu sei fazer na escola foi contar histórias. Talvez desse dom de contar histórias venha das referências da minha infância. Porque apesar de viver num lugar sem energia, sem água canalizada, sem TV, eu tinha acesso à leitura de diversas formas. E eu lia sobre a luz do candeeiro, até meu pai brigar para eu apagar. Vou conseguir. E aí, eu acordava com as minhas narinas pretas. E disso eu lembro bem. Porque eu ficava muito abaixada em cima da chama. E aí entrava do querosene e eu ficava com as narinas pretas. Porque eu gostava de ler. E aí eu ficava lendo até tarde. E o meu pai pedia para eu apagar o candeeiro. Eu tinha que apagar, óbvio, né? Porque eu também não podia gastar o querosene do candeeiro todo. A minha irmã dizendo, eu também fiz muito isso. Acho que todas as minhas irmãs ficaram com as narinas pretas no candeeiro. Todas nós, né, irmãs? Então, disso eu lembro bem. Eu acho que por minha irmã ser professora, eu tinha acesso a vários livros. E eu lia, veja só, naquela casa de sítio sem energia, eu lia o Conto dos Irmãos Grimm. Eu lembro como hoje, eu não sei, eu acho que era da Mãe Zeza. Eram 3 livrinhos azuis que tinham várias histórias infantis. E eu lia incansavelmente aqueles livros. E aí eu ainda cresci um pouquinho e também eu devorava a coleção de Sabrina, Júlia, Bianca, que as minhas irmãs tinham. Eu abria escondido a gaveta da mesinha de meu pai. Ele tinha uma mesinha na sala. E tinha uma gavetinha que tinha várias coisinhas dele. E eu abria para curiar, quando ele saía escondido, e eu lia tudo que tinha lá dentro. A Bíblia que tinha, eu lembro a Bíblia com uma capinha azul. Eu lia os livros de cordel que ele tinha. E eu lia uma história que ficou marcada para mim, que era a história do menino com os vagalumes. Eu não lembro mais o nome da história, mas era um menino que ele não tinha nem a luz do candeeiro. E eu lia essa história incansavelmente. Quando meu pai saía, eu ia lá escondidinha, pegava o livro, porque ele não gostava que mexesse nas coisas dele. E eu lia essa história desse menino, que ele não tinha nem a luz do candeeiro, e ele colocava vagalumes dentro de uma garrafa,
para os vagalumes iluminarem as tarefas, as atividades dele para ele fazer. E eu achava aquilo tão lindo. Hoje eu vejo que era uma história inspiradora, que eu me via um pouco nas histórias e na vida daquele menino, né? Então eu lia muito essas coisas. Além de todo esse acesso que eu tinha à leitura, naquela casinha de sítio, sem energia elétrica e sem água encanada, o meu pai, ele era um contador de histórias, ele era um contador de causos, né? E quando a família se reunia, eu amava ficar ouvindo os causos que ele contava, né? Ele contava muitos causos e a família gostava de ficar reunida, escutando as histórias dele. Então eu tive acesso a tudo isso. Um dia, no aniversário de 50 anos da minha irmã Elizabeth, eu resolvi fazer uma poesia matuta para ela. E aí eu descobri que eu tinha o dom de fazer rimas com facilidade, assim como meu pai. Aí depois disso, em algumas ocasiões especiais, eu fiz mais poesias, como no aniversário de 60 anos da minha irmã Teresa, no aniversário de 10 anos que eu conheci o meu marido, em algumas festas de coral da igreja, na minha quase despedida da escola, que eu estou há 20 anos, eu também fiz uma poesia matuta neste dia. Então, eu fui percebendo que eu posso escrever de forma criativa. E hoje, eu, Adaí Pereira, Ada para muitos, filha de Dona Judite e seu José Laurentino, matuta do roçado, com muito orgulho, eu conto para vocês que eu não sou só Ada professora hoje. Hoje eu sou também Ada escritora. Eu estou aqui mostrando para vocês pela primeira vez o meu livro. Sim, eu escrevi esse livro, que eu sou suspeita para falar. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o sonho de ser uma escritora. O sonho de acreditar que você é capaz, mesmo tendo saído do roçado, como algumas pessoas falavam lá naquela escola da cidade, que quem leu minha biografia lá na minha página viu. Lá vem as batutas do roçado, comigo, que é minha irmã que já se foi. O que essas pessoas não sabiam é que ser batuta do roçado é o maior orgulho que a pessoa pode ter. Não é vergonha para ninguém. O que elas não sabiam é que a força de vontade que eu e a minha irmã tinha, talvez eles não tivessem nem a metade de andar 1h30 a pé para chegar na cidade e estudar.